João 14, a partir do versículo de número 12. E temos aqui diante de nós, à primeira vista, algo que não parece muito uma conexão direta entre os versículos que vimos anteriormente e a sequência do capítulo. E vimos, irmãos, até agora, exige muitas vezes de nós um entendimento e uma busca por uma unidade central. Por quê? Porque a segunda seção do capítulo 14, que começa a partir do versículo 12, que nós temos diante de nós nesta manhã, parece desconexa daquilo que nós já tratamos antes. Mas quando lemos com mais atenção o que se segue, nós vamos perceber que tanto o capítulo anterior como o seguinte, ele está em conexão com algumas partículas que nós precisamos observar quando lemos os evangelhos. Por exemplo, notem no versículo 13 e no versículo 16, no início desses versículos, uma conjunção, a palavra "e". Isso nos mostra, irmãos, então, que há uma necessidade de corrigirmos aquilo que aparentemente, quando lemos o capítulo 14, parece uma união de discursos de Jesus, mas que não estavam seguindo uma lógica ou uma sequência. O que na verdade aqui nós vamos encontrar, longe de assim uma impressão apressada de que Jesus não estava falando algo em sequência ou seguindo um fluxo de palavras, é que ele está seguindo ainda, ou ele está prosseguindo ainda no seu discurso pascal. Ele está ainda falando ao coração de seus discípulos. Existe sim uma estreita conexão entre as partes e ainda muitas lições importantes que ele queria deixar para os seus. E a relação de um versículo ao outro, se fazemos uma leitura e um estudo cuidadoso da passagem, nos revelará isso. Então, o primeiro versículo da passagem hoje começa com uma maravilhosa promessa, aquela que Jesus havia dado aos seus apóstolos, de que eles ainda fariam obras maiores do que aquelas que o seu mestre realizou. Em seguida, os versículos seguintes, então, fazem referência à oração, e o fato dessa partícula "e" introduzir tudo isso indica que há uma íntima relação, sim, com tudo aquilo que Jesus estava falando. Lembrem-se, o versículo de abertura de João 14 é um chamado à fé. Verso 1, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. E o versículo final da primeira sessão fala sobre a mesma coisa. Veja o versículo 11, crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Após a palavra então sobre a oração, começa a partir do versículo 12, você segue a leitura e vai alcançar aquele famoso versículo que contém as palavras de Jesus no versículo 15: se me amais, guardareis os meus mandamentos. É quando fazemos essa leitura que parece que, à medida em que estamos lendo, perdemos o fio da meada. O que Jesus Cristo estava querendo realmente nos dizer? Qual a lógica de todo esse discurso? Pois parece que, de forma abrupta, um novo ensino aparece, ou uma nova mensagem ela aparece. Mas isso é aparente, repito aos irmãos, porque na verdade, o que é que nós vamos descobrir com o progresso da revelação? O que é que acontece com o progresso e a evolução de pensamento nas palavras de Cristo? Ele está falando sobre a relação que há entre a fé e a oração. São dois requisitos essenciais para a realização das obras maiores ditas por Jesus. E a raiz de tudo isso está em seu amor, já revelado por seus discípulos, um amor já existente, e agora prestes a ser evidente por meio do desejo que ele tinha de agradar ao Pai. O que vem a seguir então? A promessa de um outro Consolador. Somente com a vinda do Espírito Santo, a fé dos apóstolos em Cristo seria firmada. É importante lembrar isso. Somente com a vinda do Espírito Santo, chamado de o outro Consolador, é que o poder de Cristo comunicado a eles para realizar grandes obras
seria percebido e seu amor seria então aprofundado em suas vidas e também tornado cada vez mais puro. Então aqui nós temos, irmãos, um exemplo maravilhoso, notável, da importância de, ao estudarmos o Evangelho de João, pesquisarmos e termos o cuidado de uma análise muito cuidadosa ou muito precisa daquilo que um versículo fala para o outro, ou da relação de um versículo para outro versículo. Então, observando isso, observando com cuidado essas primeiras palavras, lembrem-se do que nós vamos então encontrar aqui. Verso de número 12. Em verdade vos digo, aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Lembrem-se que Jesus começou o capítulo 14 dizendo, não se turbe o vosso coração. Então, tudo aquilo que se seguiria, faria parte da sua apresentação, de várias razões, porque os discípulos não deveriam se perturbar com a perspectiva de sua iminente partida. Jesus estava para partir, e essa era uma realidade muito clara. Cada vez mais ela estava se tornando evidente para os discípulos. Então, Jesus começa como ponto de partida dizendo que os corações desses discípulos não deveriam ficar perturbados, e ele vai iniciar o seu discurso apresentando 3 fundamentos importantes para o consolo. Primeiro, ele iria para a casa do Pai, onde há muitas moradas. Esse era o primeiro fundamento que Jesus Cristo apresentou para consolar os seus discípulos. Segundo, ele iria preparar um lugar para eles, indo para a casa do Pai, onde existiam muitas moradas, ele iria providenciar isso para os seus apóstolos. E uma vez preparado este lugar, terceiro, ele voltaria pessoalmente para levá-los ao céu, de modo que o lugar onde ele estivesse, os seus discípulos também pudessem viver com ele para todo sempre. Lembre-se que na sequência do discurso, Jesus foi interrompido pela pergunta de Tomé, seguida do pedido de Filipe, e ele vai respondê-los claramente com a verdade acerca da sua pessoa e da sua missão. Mas agora, na sequência então, a partir do versículo 12, Jesus vai fazer o quê? Ele vai apresentar outras razões porque os discípulos entristecidos não deveriam permitir que os seus corações ficassem perturbados. Os fundamentos então que ele vai adicionar para esse consolo começam a ser observados por nós a partir do versículo 12 nesta manhã. Então observem o verso 12 mais uma vez. Jesus fala sobre obras. Em verdade vos digo, aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Que obras são estas aqui às quais Jesus se referiu? São as suas obras miraculosas, as mesmas mencionadas nos 2 versículos anteriores. Observem, ele vai dizer no versículo 10, não crês que estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. E o verso 11, crede-me que estou no Pai e o Pai em mim, crede ao menos por causa das mesmas obras. Jesus já havia recorrido a essas obras para falar aos seus discípulos e dizer que eles não deveriam deixar com que os seus corações fossem tomados de tristeza, angústia, abatimento, perturbação de alma. E observem que alguns aqui entendem que Jesus está fazendo uma referência a todos nós, a todos os verdadeiros seguidores de Cristo. Mas observem, Jesus está falando clara e diretamente a aqueles que iriam dar sequência ao seu projeto de fundação da igreja neotestamentária. Então, uma leitura rápida vai nos levar a uma conclusão errada, pois hoje não há nenhum cristão na terra que possa fazer os milagres, os mesmos milagres que Cristo fez.
curar leprosos, tornando-os purificados, dar vista aos cegos e ressuscitar os mortos. Ainda que sejamos crentes em Cristo Jesus, nós não temos mais o poder para fazer estas coisas. Nós não possuímos este poder. Mas observem que, para contornar essa dificuldade, logo rapidamente, os que defendem essa posição vão dizer o quê? Falta fé ao coração dos crentes hoje. E como eles não têm fé, eles não conseguem fazer os mesmos milagres que Jesus fez. Mas notem, nosso Senhor não disse: aquele que crê em mim talvez fará as obras que eu faço. Olhem novamente o verso 12: em verdade vos digo. É uma declaração solene e certa. E aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço. Então não há aqui uma condição de fazer ou não fazer. E a pergunta então é a seguinte: Jesus estava falando isso a respeito de quem? Ou ele estava se referindo a quem? Ele estava falando a respeito dessas obras e aplicando-as a que categoria de discípulos? Nós cremos, irmãos, que a expressão aquele que crê em mim, assim como Marcos 16, 17, os que crerem, aqueles que foram prometidos estes sinais miraculosos, é uma referência que Jesus Cristo fez a uma classe específica de pessoas. E você não vai conseguir entender isso se você não compreender as declarações de Jesus à luz de seu contexto e daqueles que estavam ouvindo o seu discurso. Em ambos os casos, João 14, 12, Marcos 16, 17, Jesus está se dirigindo clara e diretamente aos seus apóstolos. Notem bem, ele está dizendo que tudo nele tem uma referência direta a eles. E muito do que foi dito deles e para eles pode ser dito, sim, a todos os ministros cristãos, a todos os cristãos em geral, mas que também muito do que é dito a eles não pode ser verdadeiramente dito a nenhum desses grupos. Ou seja, Jesus estava falando para uma audiência específica e ele estava dando então aqui uma aplicação adequada a aqueles que iriam fundar a igreja nos dias do Novo Testamento. O seu discurso estava sendo claro e diretamente direcionado para eles. É claro, irmãos, que no Novo Testamento havia um tipo de fé especialmente ligado ao poder de operar milagres. Isso gera grande confusão, por exemplo, quando nós lemos a epístola de Tiago, irmão do Senhor, e ele fala da famosa unção com óleo. E diz que se alguém estivesse doente, deveria chamar os presbíteros da igreja, e os presbíteros da igreja indo àquela casa e orando e ungindo com óleo, a oração da fé iria salvá-los. A pergunta é: por que nenhum crente hoje convalescendo e fazendo essa solicitação aos presbíteros experimenta algo semelhante? A oração da fé ali, quando Tiago, o irmão do Senhor, se refere, era uma oração, um dom de Deus, onde o presbítero ia com os seus colegas orar por aquele enfermo e ele não voltava com um talvez. A oração da fé, diz o texto, salvava aquela pessoa era restaurada. Logo, irmãos, existem algumas referências nas palavras de Jesus e na palavra de Deus, quando trata do dom de realizar milagres, que é muito direto, específico a um grupo de pessoas. Essa fé, ela consistia na crença de que Cristo possuía todo o poder e que ele tensionava manifestar sua onipotência por meio do crente através da realização de um milagre. Mas esta fé, como toda fé, deveria repousar sobre uma revelação divina claramente percebida, feita à pessoa do Filho de Deus. Onde essa revelação não existisse, não poderia haver fé, mas uma ilusão, uma presunção, jamais fé. Portanto, irmãos, o que Cristo estava revelando aos apóstolos e aos 70 discípulos, quando disse, por exemplo, em Lucas capítulo 10,
Eis que vos dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum. Quando ele estava dizendo essas coisas, elas de fato aconteceriam. Nenhum homem a quem tal revelação não foi dada pode operar tais milagres, e parece que mesmo no caso daqueles a quem essa revelação foi feita, observem, uma firme crença nela e confiança no poder e fidelidade daquele que a deu, era necessária para que os milagres pudessem acontecer em cada caso particular. Então, o que temos aqui diante de nós, e entendendo o contexto das palavras de Jesus, nos revela algo precioso. Não causa para nós dificuldade de interpretar as palavras de Cristo aqui. Os discípulos de Jesus tinham obtido grandes vantagens com o exercício do poder miraculoso de seu mestre. Eles sabiam bem disso. Por isso, os seus corações se entristecem, porque eles sabem que o que eles realizavam, ou conseguiram realizar, por exemplo, na grande comissão, a primeira grande comissão, Mateus 10, só ocorreu porque Jesus estava no meio deles, estava com eles. Qual a preocupação então de seus corações? Se ele os deixasse, não apenas perderiam o benefício de seus poderes superiores, mas que seus próprios dons, todos eles dependiam de Jesus, também seriam retirados. O que é que Jesus então está garantindo para eles, irmãos? Olhem novamente o verso 12. Em verdade vos digo. Ele vai assegurá-los da maneira mais enfática, utilizando essa declaração solene. E aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará. Veja como é interessante o que Jesus Cristo está dizendo aqui. E seu poder miraculoso continuaria a ser exercido por meio dos apóstolos. Eles continuariam a servi-lo como instrumentos em suas mãos, e que esse poder, assim como antes, dependeria de fé. Eles precisavam continuar crendo em seu Salvador. A declaração de Jesus, então, ela foi dada claramente a corações e mentes abalados pela notícia de que seriam abandonados por seu mestre. Ele então faz isso. Jesus continua o seu discurso dizendo tais palavras, irmãos, para restaurar a fé no coração de seus discípulos. E aí nós podemos perceber que a promessa que Jesus fez a eles, ela se cumpriria à risca. Jesus então manteria esse poder. E o que é que nós vamos ver, por exemplo, quando começamos a ler Atos dos Apóstolos? Os discípulos de Jesus curando instantaneamente os enfermos, expulsando os demônios e ressuscitando os mortos. Você vai ter vários exemplos disso quando lemos Atos dos Apóstolos. Observem uma passagem interessante aqui para comparação na carta aos Hebreus, capítulo 2. Por favor, examinem comigo. Hebreus, capítulo de número 2. A partir do verso 1. Aqui você tem no livro de Hebreus o apóstolo registrando o cumprimento dessa promessa de Cristo aos seus discípulos. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Lembrem-se que o grande objetivo do livro de Hebreus é encorajar cristãos hebreus que estavam sendo tentados a voltar ao antigo judaísmo. O argumento então do autor da carta é revelar a superioridade de Cristo sobre os anjos, sobre Moisés e sobre o sacerdócio. Quem foi aquele que realizou grandes milagres em nome de Deus? No passado, um nome muito conhecido, respeitado, admirado, exaltado pelos judeus, Moisés. Quem é Cristo é aquele que é maior do que Moisés. Esse é um argumento grande a partir do capítulo 1, ou inicialmente apresentado no capítulo 1. Quando nós chegamos no capítulo 2, então,
Vejam uma junção aí. A carta aos Hebreus é como um grande sermão. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação? A qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. O apóstolo está dizendo aqui algo se referindo a ele mesmo e aos seus colegas. E aí, observe o verso 4. Dando testemunho, juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito, segundo a sua vontade. Qual o registro que temos aqui, então? Que a promessa de Cristo se cumpriu e os seus discípulos puderam testificar também que, através da obra do Filho de Deus, sinais e milagres, diversas maravilhas e dons do Espírito Santo foram derramados sobre os homens através da instrumentalidade daqueles servos. Mas Jesus ainda diz, irmãos, veja no versículo 12 de João 14, e outras maiores fará. Ele diz que, em verdade, em verdade vos digo, ele disse, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço. Agora é importante notar que ele vai dizer ainda algo mais, e outras maiores fará. Observem que a palavra obras não aparece na segunda cláusula, do versículo 12 aqui, nas palavras de Jesus, e é assim que ocorre no original grego. Cristo aqui, então, não estava se referindo mais a milagres no sentido técnico, mas algo de maior magnitude e importância do que os milagres. Ele está dizendo a respeito de algo que ultrapassaria os milagres realizados por ele e pelos apóstolos. Coisas maiores, é o que ele diz. E a pergunta é, o que seriam essas coisas maiores? Não é difícil a gente determinar. Nas palavras de Jesus, ele também disse que os apóstolos, eles seriam responsáveis, juntamente com a igreja, pela difusão do evangelho por meio da pregação e do testemunho. Jesus então está agora se referindo à pregação de um Salvador ressurreto e exaltado. Jesus agora está se referindo à proclamação do evangelho a toda a criatura. A conversão de almas das trevas para a luz e do poder de Satanás para o serviço do Deus vivo, da destruição dos templos pagãos pelos próprios convertidos, da edificação do templo espiritual em pedras vivas, cujo fundamento é Cristo. Templo glorioso que superaria a antiga glória do templo de Jerusalém, que seria destruído para sempre. Essas coisas foram maiores do que qualquer interferência nas leis da natureza. E os olhos humanos não conseguem ver e perceber. O Cristo do Senhor ainda continua a realizar por meio do ministério da palavra, por meio da missão da igreja, a conversão de milhares de almas, o maior de todos os milagres, a ressurreição de um homem do estado da morte espiritual para a vida espiritual. Lembrem-se das palavras do apóstolo Paulo, e como ele, que foi um homem que realizou muitos milagres, lembrem-se, bastava tocar em um lenço do apóstolo Paulo e pessoas eram curadas, bastava passar a sombra do apóstolo Paulo e pessoas eram curadas. Mas o que ele falou a respeito dessas obras maiores? 1 Coríntios capítulo 1, por favor. 1 Coríntios capítulo de número 1. A partir do versículo 13, ele diz: acaso Cristo está dividido?
Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou fostes porventura batizados em nome de Paulo? Paulo está tratando da famosa preferência, tão comum ainda hoje nas igrejas. Em Corinto não era diferente, vários partidos, preferências por pastores, pregadores ou apóstolos, e Paulo já começa logo rasgando o verbo: Cristo está dividido por acaso? Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou fostes porventura batizados em nome de Paulo? E ele diz: dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizeis, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas, além destes, não me lembro se batizei algum outro, porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. Ele prossegue: certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Obras maiores fará. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Obras maiores fará. Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Jesus estava falando de uma obra muito maior do que a realização de milagres. Jesus estava falando de uma obra muito maior que ele continua a realizar ainda hoje. Algo que até mesmo os próprios cristãos relutam em ver. Ele continua a realizar obras muito maiores por meio da pregação do Evangelho, a mensagem de um Salvador ressurreto e exaltado a toda criatura. Essas coisas, irmãos, foram maiores do que qualquer interferência nas leis da natureza, afirmo, mais uma vez a vocês. Desse modo, o Pai honrou o Filho, reconhecendo a perfeição de sua obra, por meio das maravilhas ainda maiores que o Espírito Santo realizou pelos discípulos. A última cláusula do versículo 12 de João 14, Jesus diz: porque eu vou para junto do Pai. É importante perceber que, quando Jesus diz por quê, ele está fornecendo uma explicação parcial de como sua promessa ela deveria se cumprir. E embora, irmãos, isso se perca um pouco quando colocamos um ponto final no versículo 12, quando seguimos e lemos o versículo 13, a explicação do Salvador se torna mais clara. Observem: e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Cristo, então, está dizendo o seguinte, que a partir de sua ida para o Pai, quando ele os abandonasse, ele concederia, em resposta às suas orações, poder do alto, de modo que o que eles realizassem, ele o faria através deles. Assim como diz o profeta Isaías, o bom prazer do Senhor, então, prosperaria por meio de sua mão, abençoando o seu povo. E se nós olharmos ainda um pouco mais para o final do versículo 12, parece que Jesus está ensinando que os seus discípulos deveriam agora continuar a obra no lugar dele.
realizando obras maiores, porque ele já não estaria mais presente. Mas essa observação ainda não está precisamente correta. Seria uma consideração extremamente equivocada. Por quê? Porque, veja o versículo de número 18. É fato que ele os deixaria, mas também é verdadeiro que ele tornaria para habitar em seus corações. Verso 18: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros, eu vou voltar para vocês. E então, irmãos, dessa maneira, Jesus estava dizendo que a colheita viria. Os discípulos realizariam grandes obras, obras maiores ainda fariam. Mas tudo isso seria algo operado pelas mãos do Redentor. A colheita viria de sua própria semeadura. Lembrem-se que Jesus falou no capítulo 4, a partir do versículo 37 de João: nisto se verifica o ditado: um é o que semeia e o outro que colhe. Eu vos enviei a colher o que não trabalhastes. Vocês não trabalharam por isso. Vocês estão colhendo algo que a minha mão operou para que vocês então pudessem colher. E então, se nós ligamos verso 12 ao verso 13 de João 14, tudo se torna mais claro. Quando esses versículos, então, irmãos, estão conectados, nós aprendemos que as obras maiores feitas pelos apóstolos seriam realizadas pelo próprio Jesus Cristo. Observem, no capítulo 16 do Evangelho de Marcos, algo que o evangelista registra. Lá no finalzinho, verso 20, é o último versículo de Marcos 16. Veja que interessante o registro que ele diz, o que ele faz. Depois de Jesus Cristo ter sido elevado aos céus, verso 19 diz assim, Marcos 16: de fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte. Então, eles cumprem a ordem de Jesus de fazer discípulos de todas as nações, pregando o evangelho a toda criatura. Agora, observem um detalhe importante aqui na sequência: cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Eles saem para pregar, eles atendem a ordem de Jesus para proclamar o evangelho. Jesus lhes prometeu que eles realizariam as mesmas obras que ele realizou e outras maiores também fariam. Mas quem estaria com eles? Quem não os deixaria órfãos? Quem cooperaria com eles? O próprio Cristo. E ele fez por eles, e esse é um detalhe importante, lembre-se da relação fé e oração, foi uma resposta às suas orações. Antes do Espírito ser derramado sobre eles, no dia de Pentecostes, lembrem-se, eles estavam reunidos orando por isso. Eles estavam orando e esperando que o Senhor cumprisse aquilo que prometeu. Voltem comigo para o capítulo 14 e vamos ver agora o verso de número 13 com maiores detalhes. Verso de número 13: e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Como eu já falei, irmãos, a conexão deste versículo, não somente com o versículo 12, mas com o contexto geral, é preciosa. Por quê? Nos ajuda a manter em mente que Cristo aqui está consolando os seus discípulos, que estavam atribulados com a perspectiva da sua partida, e ele então o chama a uma confiança ainda mais firme em seu Redentor.
No versículo anterior, ele havia acabado de garantir aos seus discípulos que sua causa não iria sofrer dano com a sua partida para junto do Pai, pois obras maiores seriam realizadas por meio deles, com o testemunho pessoal de sua glória. O que é que ele está lembrando aqui agora? Percebam que sua ausência corporal apenas os uniria a ele de um modo ainda mais eficaz e pessoal, porque eles experimentariam uma comunhão espiritual com Cristo. Muito mais importante do que a sua presença física, rejeitada pela maioria, eles desfrutariam de uma bênção ainda maior. Eu não vou deixar vocês órfãos, mas eu vou voltar para morar com vocês. Jesus então estaria com eles sempre. Ele estaria no céu, seus discípulos permaneceriam na terra, mas a oração removeria sempre, 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 sempre qualquer senso de distanciamento. A oração os levaria à sua presença a qualquer momento, sim, a oração seria absolutamente essencial. Se os seus discípulos desejassem realizar obras ainda maiores. E ele daria esse exemplo perfeito. Ele mostraria a íntima conexão entre as grandes obras que realizou e as orações oferecidas ao Pai. Durante toda a sua vida, ele mostrou isso aos seus discípulos, quando puderam ouvi-lo repetidamente pedir tudo ao Pai Celestial. Qual era o exemplo que Jesus estava querendo dar? Quais as lições pretendidas? Que os seus apóstolos continuassem fazendo a mesma coisa. Eles estavam agora diante do Senhor, e o Senhor Jesus estava interpretando suas próprias palavras no início deste famoso discurso pascal. Crede também em mim. A fé em sua pessoa deveria agora se manifestar por meio da oração. E eles deveriam estar dispostos a sempre, por meio da oração, em seu nome, rogar ao Senhor que estas obras, elas então fossem manifestas. Verso 14: se me pedirdes alguma coisa, em meu nome eu o farei. Veja que benditas são estas palavras de Jesus. Ele estava aqui convidando os seus discípulos para que confiassem em um poder que não poderia falhar. Se ele fosse buscado de modo apropriado, eles então entenderiam, sempre que o buscasse em oração, que ele, o Senhor Jesus Cristo, não era um mero homem, cuja partida necessariamente encerraria tudo, suas obras, tão vistas sobre a terra, que elas cessariam. Jesus está então dizendo a eles que, embora ausente, se manifestaria de uma forma poderosa. Eles perceberiam sua divindade à medida em que o Senhor concedesse cada pedido que fizessem por meio da oração. Qualquer coisa que pedissem, ele faria. Por que Jesus diz isso, irmãos? Porque todo poder no céu lhe pertence. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, disse o Senhor Jesus. O Pai entregou todo o juízo ao Filho. João capítulo 5 diz isso. E no exercício desse poder, ele daria tudo aquilo que os seus filhos necessitam. Na última quarta-feira meditávamos sobre o Salmo 48, e o Salmo 48 traz uma lição preciosa a respeito disso. Nós perdemos isso de vista. O Senhor diz que a nossa batalha, ela será vencida contra os inimigos do Senhor aqui. É aqui. É vindo para a reunião de oração, é orando, não é indo para a manifestação em domingo, não. Isso não vai mudar nada, absolutamente nada.
Ministros falando no domingo, em meio a uma multidão, onde Cristo não é exaltado, mas estão buscando justiça, estão lutando contra a corrupção, estão querendo dias melhores para o país. Enquanto o Senhor sempre ensinou em sua palavra, Ele vai ensinar o povo de Deus quando estava marchando contra Moabe e Amon. É o detalhamento dessa guerra em que o rei piedoso Josafá travaria contra esses dois povos, esses dois reis, e o Salmo 48 foi um canto de vitória que o Senhor diz: vão os coraitas à frente cantando. E o rei diz então ao povo: creiam em Deus e creiam em sua santa palavra. Quando eles chegaram lá para combater os inimigos, eles já estavam mortos. Eles não morreram pela espada de Josafá ou do exército israelita. Deus colocou no coração deles um terror tamanho que eles mesmos se mataram em guerra. É sobre isso que Jesus está falando, irmãos. Enquanto aquilo que é mais importante não for valorizado por nós, nada que nós esperamos vai acontecer, porque a gente não está usando as armas corretas. Manifestar-se de forma legítima, por direitos, é algo ruim? Não é. Mas nunca no dia que Deus disse que pertence a Ele. Quem está liderando essa multidão? Qual é a maioria do povo que está ali presente nas manifestações? São evangélicos, não estão entendendo nada. Porque não estão nas igrejas orando e rogando ao Senhor que o reino de trevas seja então subjugado da forma correta, pela oração e pregação da palavra. Quando essas coisas não forem entendidas, nós sempre vamos estar buscando o Messias errado. Esse é fato. Isso é fato. Jesus diz: se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Mas o que significa, irmãos, pedir em nome de Cristo? Certamente é muito mais do que simplesmente colocar seu nome ao fim de uma oração. Ou apenas dizer: atende-me por amor de Jesus, Senhor. Primeiro, veja, significa que oramos em sua pessoa, ou seja, como estando em seu lugar, plenamente identificados com Ele, pedindo com base em nossa união com Ele. Quando pedimos verdadeiramente em nome de Cristo, enquanto oramos, quem é o verdadeiro suplicante nesta oração? Vocês entendem? Não é você, não sou eu, é aquele que coopera conosco. Aquele que intercede por nós, porque a gente não sabe orar. Jesus então está ensinando sobre isso. Segundo, significa que suplicamos diante de Deus com base nos méritos de seu bendito Filho. Quando alguém usa o nome de outro como autoridade para se aproximar ou fundamentar o seu pedido, aquele a quem se faz o pedido olha além do mensageiro e o considera. Deus não atende às nossas orações com base em nossos méritos. Eu sei que vocês sabem disso. A pergunta é experimental para a sua fé e para a sua vida essa verdade? Quando Balaão não conseguiu dizer outra coisa senão a palavra de Deus para Balaque, é curioso porque em uma das profecias ele vai dizer que Israel era povo justificado, povo santo. Deus sabia quem era Israel. Acampado ali embaixo na colina, Balaão não conseguia amaldiçoar o povo porque a palavra que saía da boca dele era que Deus dizia. E o que é que estava do lado sempre de Balaque para que ele não esquecesse? Havia sacrifício, havia sangue. Porque Deus não via Israel do modo que deveria ver? Por causa do sangue. Porque o Senhor atende a nossa oração, não porque nós a fazemos, mas porque nós temos um suplicante por causa do sangue. É a mesma lógica. Jesus então estava ensinando isso aos seus discípulos. Aquele por cuja causa o pedido é feito. Assim, com toda a reverência, irmãos, podemos afirmar nesta manhã,
quando pedimos algo verdadeiramente em nome de Cristo, o Pai olha além de nós e vê o Filho como um verdadeiro suplicante. Ele vê o Filho, ele não vê a nós. Terceiro, pedir em nome de Cristo significa que oramos apenas por aquilo que está em conformidade com seus atributos e que será para a promoção de sua glória. Quando fazemos algo em nome de outro, é por ele que o fazemos. Quando tomamos posse de uma propriedade em nome de uma sociedade, não fazemos para benefício pessoal, mas para a vantagem dessa sociedade. Quando um oficial recolhe impostos em nome do governo, não faz para encher o próprio bolso. Contudo, com que frequência, irmãos, negligenciamos esse princípio como condição evidente para uma oração aceitável? Orar em nome de Cristo é sempre buscar aquilo que Ele busca, sempre promover aquilo que está em seu coração. É assim que nós devemos orar. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei, disse Jesus. O que é que nós podemos ver, irmãos, com clareza então? Cristo estava longe de entregar a seus discípulos um cheque em branco. Essa expressão seria mais facilmente percebida se ainda tivéssemos na circulação das nossas transações financeiras o cheque em branco, o famoso cheque em branco. Na verdade, é uma autorização para que você use o que você quiser da conta de outra pessoa. Ela assina para você e ela diz, use como quiser, gaste como você quiser. Cristo não estava falando nada a respeito disso. Ele não estava deixando que os seus discípulos preenchessem à vontade um cheque em branco, dando a garantia de que Deus iria honrá-los só porque constava a assinatura do Filho. Não. Essa tem sido, por vezes, a ilusão carnal de muitos crentes, quando acreditam que só precisam cultivar uma expectativa intensa para supor que Deus ouvirá a sua oração e vai dar a ele tudo o que pedir. Para nos dirigirmos a Deus em nome de Cristo, irmãos, a nossa petição, ela precisa estar em harmonia com quem Cristo é. O que é oração, nossos catecismos nos ensinam. São os nossos santos oferecimentos dirigidos a Deus, sempre com ações de graças, súplica, confissão sincera de pecados e sempre pedindo por coisas que são conforme a sua vontade. 1 João capítulo 5 ensina sobre isso. Nós só devemos pedir por aquilo que faz parte da vontade de Deus. De modo que a nossa oração só será feita de forma correta aos céus se pedimos aquilo que glorifica o Filho. Pedir em nome de Cristo, portanto, irmãos, é renunciar à nossa própria vontade e nos submeter à perfeita vontade de Deus, onde ela se encontra revelada em sua santa palavra. Se nós, como cristãos, compreendêssemos isso melhor, quantas de nossas súplicas impensadas e precipitadas, elas poderiam ter sido evitadas? Quantas orações jamais seriam feitas se apenas parássemos para perguntar: eu posso apresentar isso em nome daquele que está acima de todo nome? Eu posso orar por isso? Cooper escreveu certa vez uma oração, transformou-se em um hino. Não que o desejo, mas o que careço. Ó, que tua graça me conceda. O bem não pedido, em misericórdia, me concede. O mal, embora pedido, recusa-me. Por fim, verso de número 15 de João 14. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Se me amais, guardareis os meus mandamentos.
Aqui é onde parece, como eu disse aos irmãos, haver uma mudança de assunto. Parece, numa leitura rápida, que existiu aqui uma quebra abrupta do que Jesus vinha falando e agora o que ele afirma. Mas quando você observa novamente o início do capítulo 14, o que é que você lembra? Os apóstolos se encontravam perturbados em seus corações, diante da realidade da partida do Senhor. Isso se tornou evidente por meio das dúvidas, também do profundo amor que tinham por Ele. E aqui, Jesus Cristo, com a sua ternura caracteristicamente fiel pelos seus, Ele vai dar a direção correta para esses corações. Ele vai direcionar esse afeto. Ele vai afirmar que o amor por Ele deveria se manifestar, não por lamentos inconsoláveis, mas por uma alegre e pronta obediência aos seus mandamentos. Observe, irmãos, observe como Jesus fala isso de uma forma muito clara. E eu sei que nós sabemos muito bem disso, mas a pergunta é: e quanto à conexão próxima, imediata, entre os versículos que Jesus, os versículos que mostram o discurso anterior de Jesus? Qual é a ligação com tudo isso aí? Observem. Para a gente entender isso, a pergunta que precisamos fazer é esta: qual é o tema central desse contexto? Como vimos, ele se trata de um chamado à fé em Cristo. A fé em um Cristo que iria morrer, mas ressuscitar e ascender, retornando para o Pai. Jesus já estava falando sobre isso para os seus discípulos, e eis a razão por que os seus corações estavam entristecidos. No versículo anterior, o 14, ele vai dizer que uma fé evidenciada pela oração em seu nome revelaria essas coisas. E agora, a resposta que ele dá, ela parece evidente, quando ele diz: se me amais, guardareis os meus mandamentos. O amor, portanto, era o que Jesus estava querendo dizer, é a fonte da verdadeira fé e o fim da oração autêntica. Se vocês pedirem alguma coisa em meu nome, eu o farei. Foi o que Jesus acabou de dizer, para que o Pai seja glorificado no Filho. Por que então devemos pedir? É a pergunta natural sugerida. A resposta de Jesus é essa: para que haja um aumento do amor que vocês devem ter por mim. Um amor que se tornará evidente quando vocês decidirem diariamente fazer a minha vontade. Se vocês me amam, vocês vão guardar os meus mandamentos, vocês vão obedecer tudo o que eu estou dizendo a vocês. Agora, irmãos, observem, a menos que este seja o primeiro e mais importante desejo do coração, todas as demais petições em uma oração permanecerão sem resposta. Veja 1 João capítulo 3, por favor. 1 João capítulo 3, na carta que o mesmo apóstolo escreveu às igrejas da Ásia. Olhem que interessante o que encontramos aqui. 1 João capítulo 3, versículos 21 e 22. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. Aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Interessante, né? Aí você percebe a conexão do que Jesus estava falando sobre oração e obediência aos seus mandamentos como prova de amor. O que Jesus está nos lembrando aqui, meus irmãos, é que toda conversa a respeito de Cristo, ainda que seja muito profunda e sentimental, todo cântico sobre o amor a Jesus, eles serão em vão, a menos que pela graça de Cristo, seu povo manifeste, tribute a Ele obediência verdadeira. A profissão
de fé quanto ao verdadeiro amor de Cristo, ela vai nos afastar daquela profissão de afeto e não de fé, que é pior do que qualquer tipo de afetação. Às vezes nós nos enganamos, e a palavra de Deus nos diz em Jeremias 17:17, que o coração do homem é enganoso, e a gente se passa nisso. Mas há mais hipocrisia do que imaginamos quando nós confundimos obediência com apenas uma declaração sentimental e cântico sobre amor com respeito a Jesus. O amor, ele deve ser prático, porque senão não pode ser visto como um amor de fato. É o que Jesus está dizendo aqui. O verdadeiro amor a Deus seria manifesto através da obediência aos seus mandamentos. Não tem outros deuses além de mim. Como é que nós vamos amar a Deus se nós não obedecermos este precioso mandamento? Jesus estava dizendo aos seus discípulos algo que ele já havia declarado: se vocês não amam mais a mim do que todos os outros, vocês não são dignos de mim. Como é que esse amor seria evidente então, irmãos? Através da obediência à sua santa palavra. É o que o Senhor então nos ensina. Com este versículo então, ele repreende uma realidade crescente em nossos dias, que é o antinomianismo. Seria o antinomianismo. Em certos círculos evangélicos, não se pode sequer pronunciar a palavra mandamentos sem ser acusado de legalismo. Multidões estão sendo ensinadas que a lei do Senhor é inimiga da graça de Deus e que o Deus do Sinai é uma divindade severa e opressora, impondo às suas criaturas um jugo pesado demais para ser carregado. E essa é uma terrível deturpação da verdade em nossos dias. Porque aquele que escreveu nas tábuas de pedra a sua santa lei é o mesmo que morreu na cruz do Calvário. Aquele aqui que diz: se me amais, guardareis os meus mandamentos, também disse no Sinai que mostraria misericórdia a milhares dos que o amam e guardam os seus mandamentos. Notem, irmãos, como é importante o que Jesus está dizendo aqui. Nosso Senhor e Salvador está aqui consolando os seus discípulos em aflição, mas ao mesmo tempo mantendo sua soberania e majestade divinas, insistindo que eles deveriam reconhecer a sua autoridade. Mais adiante ele diria isso: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Jamais lemos de Moisés ou dos profetas algo como: os mandamentos me pertencem, estes mandamentos, eles são meus. Mas para que caminhemos para uma conclusão, quais são os mandamentos de Cristo? Essa é uma pergunta importante. Ele disse: se me amais, guardareis os meus mandamentos. E quais são estes mandamentos? Toda a revelação divina. Tudo quanto eu devo crer, sentir, fazer, sofrer, tudo que está revelado nas Escrituras Sagradas é a lei de Cristo. Portanto, irmãos, ambos os testamentos, Antigo e Novo, são obra do Espírito de Cristo. O primeiro e grande mandamento é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Os mandamentos de Cristo incluem tudo o que é bom e tudo o que Deus requer do homem. Lembrem-se, 1 Coríntios capítulo 10 reforça essa verdade, e ela tem sido usada por nós para
justificar a razão porque nós estamos estudando à noite no Pentateuco o livro de Números. Lembre-se lá em 1 Coríntios capítulo 10, o que nos diz introdutoriamente o apóstolo: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual. Paulo então vai dizer que foi o próprio Cristo quem tirou Israel do Egito, conduziu-os pelo deserto, lhes deu a santa lei, verso 4, e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. E quem era esta pedra? E a pedra era Cristo. A obediência aos mandamentos de Cristo é o teste de amor por Ele. E não haverá dificuldade, irmãos, em aplicar esse teste se houver apenas um desejo honesto de conhecer a verdade sobre nós mesmos. Pois há certas qualidades da obediência que sempre estão presentes em todo aquele que ama a Cristo e que nunca estão em nenhum outro. E a estas devemos atentar se quisermos conhecer nosso verdadeiro caráter. Todo aquele que ama a Cristo guarda os seus mandamentos implicitamente, ou seja, faz o que faz porque Cristo assim ordena. Realizar o que Cristo manda pode ser algo agradável às minhas inclinações ou benéfico aos meus interesses, mas se eu faço isto por essa razão ou por esses motivos, eu não estou servindo ao meu Senhor Jesus Cristo, eu estou servindo a mim mesmo. Pode ser que o Cristo que ordena também seja exigido por autoridades humanas que eu respeito e desejo agradar. Eu faço por esse motivo, eu estou guardando mandamentos humanos, não a palavra de Cristo. Eu só guardo verdadeiramente os mandamentos de Cristo quando os obedeço, porque Ele assim me ordena. Eu amo a Cristo, guardarei os seus mandamentos imparcialmente também. Se faço algo porque Ele ordena, farei tudo quanto Ele ordena. Não escolherei a dedo o que devo obedecer. Se amo a Cristo, guardarei seus mandamentos com alegria. Se amo a Cristo, considerarei o privilégio de obedecer a sua santa lei. O pensamento, irmãos, de que são mandamentos daquele a quem eu amo, por sua excelência e bondade, faz com que eu ame sua lei, pois ela deve ser excelente. Se pertence a Ele, é excelente, e deve promover minha felicidade pelo mesmo motivo. Se amo a Cristo, guardarei seus mandamentos perseverantemente. Se realmente eu o amo, jamais deixarei de amá-lo, e se nunca deixo de amá-lo, jamais deixarei de obedecê-lo. Não pode haver separação entre essas duas coisas. Meu amor se torna claramente evidente, começando em meu coração e sendo manifesto ao mundo, quando eu obedeço a sua santa palavra. O fato é que nem sempre isso será perfeito, e graças a Deus, porque o nosso Redentor sabe disso. Ele ora por nós, Ele obedece por nós, Ele persevera por nós. Não há como deixar de amar e obedecer àquele que se revela de uma maneira tão gloriosa para o seu povo no Evangelho de João, se nós realmente estamos nele e pertencemos a ele. Se Deus permitir, no próximo domingo nós vamos continuar. Que o Senhor Deus aplique a sua santa palavra ao nosso coração. Vamos orar. Nos abençoa, Senhor, e aplica a tua palavra em nós. Tua palavra que não volta vazia, lâmpada para o nosso pé e luz para o nosso caminho. Que ela fortaleça, Senhor, o nosso amor a Cristo, nosso maravilhoso Salvador.
unindo fé e oração, firmados em nossa firme confiança em Teus mandamentos. Roguemos ao Senhor que por meio de nós, realização de obras maiores sejam percebidas na vida e no ministério da Tua igreja. Nos abençoa, Senhor, e nos dá o claro entendimento desta preciosa verdade nesta manhã. É a nossa súplica, em nome de Jesus, o nosso maravilhoso Salvador. Amém.